Você conhece bem as suas referências? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma forma diferente e transformadora sobre como a gente pode realmente conhecer as nossas referências. Vamos pensar junto? Eu sou Marcelo Assunção e esse é o Farolinho. No vídeo passado, a gente falou sobre uma parte muito importante da nossa jornada, que é ter a capacidade de ampliar a nossa visão que a gente tem sobre o que é a vida. E uma das coisas que é fundamental de a gente pensar é sobre o que significa aproveitar bem a vida, o que significa uma vida bem vivida. Existem milhões de formas de responder essa questão, mas a forma que a gente escolheu para a nossa jornada aqui no canal, a forma como a gente vai responder para a jornada que a gente está fazendo junto, é que uma vida bem aproveitada é uma vida que a gente se orgulhe de viver. Uma vida bem vivida é uma vida que a gente consegue fazer dela uma coisa bonita para a nossa vida e para a vida dos outros. E para nos dar força nessa jornada, uma das coisas que é muito importante, que serve de apoio para a gente, é a gente ter boas referências. Referências que sirvam de exemplo para a gente viver uma vida com mais sabedoria, uma vida com menos egoísmo e que esteja alinhada com os valores que a gente quer expressar no mundo. A falta de exemplos faz com que a gente possa cair numa armadilha que é não ter muita clareza da vida que a gente quer viver. E quando a gente cai nessa armadilha, acaba que a gente está sujeito a reproduzir os valores que o mundo em que a gente vive, que a sociedade que a gente vive, costuma nos impor. E, infelizmente, nesse mundo que a gente vive, boa parte dos valores estão relacionados à disputa, a egoísmo, à competição. E se a gente não quiser, a gente não precisa viver dessa forma. A gente pode escolher viver de uma forma completamente diferente disso. Geralmente, quando a gente tem como referência pessoas que viveram uma vida com mais sabedoria, com menos egoísmo, é natural que a gente crie uma distância muito grande entre nós e os nossos exemplos, entre nós e as nossas referências. A gente costuma colocar aquilo que a gente admira em um pedestal. E isso acaba criando uma distância que é quase inalcançável entre nós e as nossas referências. Mas a ideia aqui é justamente o contrário. É a gente poder pensar como a gente pode criar uma conexão íntima entre nós e os nossos exemplos, para que eles não sirvam apenas como figuras de inspiração, que é sim muito importante, mas eles podem servir muito mais para a nossa vida. Eles podem servir como bússola para as nossas ações concretas, para como a gente enxerga a vida, para como a gente vive aqui e agora. E é sobre isso que a gente vai aprofundar um pouquinho no vídeo de hoje. Para a gente explorar esse assunto junto hoje, eu vou falar de uma das minhas maiores referências. São Francisco é para mim uma grande referência. E ele é esse exemplo para mim especialmente pela forma como ele conseguiu enxergar a vida, pela forma como ele conseguiu se relacionar com o mundo. E como ele é considerado um homem santo, eu preciso fazer um esforço muito grande para não colocar ele num pedestal, criando uma distância que é inatingível entre a minha vida aqui e agora e a vida dele e a obra que ele realizou. Porque se eu fizer isso, eu vou provavelmente perder um enorme impacto positivo que ele pode ter na minha vida aqui e agora. E isso não tem nada a ver com respeitá-lo menos, muito pelo contrário. Porque se ele é uma referência para mim, na linha do que a gente vem conversando até agora, uma das formas, inclusive, para honrar essa referência é buscar me aproximar dele, é buscar conhecer ele melhor. E aqui está o principal ponto do nosso vídeo de hoje.
Ao longo do tempo, especialmente na nossa cultura ocidental, nós desenvolvemos essa ideia de achar que a forma de conhecer determinada coisa ou determinada pessoa é ter muitas informações sobre ela. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa como referência, eu vou conhecer essa pessoa se eu tiver informações sobre a vida dela, sobre a história dela, sobre a obra dela. Essa forma de conhecer, ela é puramente mental. Ela fica toda aqui, ó, na nossa cabeça. E existe uma outra forma de conhecer que é muito mais viva do que essa e que está diretamente conectada com as ideias aqui do nosso canal. Essa forma de conhecer, ela é através da experiência direta na nossa vida, com ações concretas. São Francisco é para mim uma referência de uma compreensão muito profunda da interdependência entre tudo que existe. Ele conseguiu estabelecer uma relação de amor com a natureza em uma época em que essa não era uma ideia que era tão difundida como é hoje. E até hoje em dia, na verdade, precisaria ser muito mais difundida. Ele se relacionava com os animais, com as árvores, com o sol e com a lua, como se fossem irmãos e irmãs. A visão de mundo dele era de uma visão de mundo de intimidade entre ele e tudo que existia, uma relação amorosa entre ele e tudo que era vivo. São Francisco conseguia ver uma beleza sagrada em tudo. Ele viveu uma vida com o coração aberto para o mundo. E mesmo tendo uma vida extremamente dura, com vários desafios, a força do amor que ele conseguiu estabelecer entre ele e o mundo foi o que sustentou a obra que ele construiu em sua vida. E a gente está falando aqui da obra que ele construiu não só da ordem franciscana, mas desse símbolo de um ser humano que conseguiu estabelecer uma comunhão com tudo. Ele viveu de uma forma muito intensa a conexão que todos nós temos com a rede da vida. E isso, para mim, é muito bonito. Conhecer São Francisco é sim ter informações sobre a sua vida, sobre a sua obra e sim se inspirar com tudo isso. Mas é também muito mais do que isso. Conhecer o amor de São Francisco não é uma ideia que está distante, uma ideia puramente mental, mas é um convite a experimentar de forma direta aquilo que ele viveu, o amor com o mundo ao nosso redor. Conhecer o amor de São Francisco é experimentar na própria pele a sensação real que acontece dentro da gente quando a gente ajuda, por exemplo, um animal que está passando necessidade. Quando, por exemplo, a gente cuida de uma horta ou a gente cuida de uma planta com amor. Essa sensação que a gente sente dentro da gente, que é palpável e real, é sim o amor vivo de São Francisco. Ou seja, ele não é uma ideia que é distante, que está guardada em um pedestal, mas ele pode ser sim uma vivência concreta no aqui e agora, que pode ser experimentada por qualquer um de nós. Além de saber sobre a obra dele, que é uma coisa que fica apenas no plano intelectual, apenas no plano mental, experimentar o amor dele, experimentar a obra dele no dia a dia, talvez seja a melhor forma de conhecer São Francisco. E esse exercício serve de bússola para aproximar a minha visão, que é limitada, que é muitas vezes egoísta, a uma visão de mundo mais ampla, uma visão de mundo com mais sabedoria, uma visão de mundo que vai me ajudar a agir com mais beleza, com mais qualidade, para impactar positivamente a rede da vida. E você? Como você pode experimentar de forma direta, no seu dia a dia, a obra das referências que você tem? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like aqui embaixo, que isso vai dizer para o YouTube que esse vídeo merece ser espalhado. Isso vai ajudar muito o nosso canal que está começando.
E se você quiser, se inscreve também para receber mais vídeos como esse. E vem junto comigo viver essa jornada. Eu sou Marcelo Assunção e esse é o Faro Olímpico.